meus queridos plantoides, dando sequência aqui a este conteúdo, a este tema sobre espécies nativas do Brasil. Vamos falar agora de 13 Anthurium, 13 variedades de Anthurium do Brasil. Por que variedades e não espécies? Porque eu vou considerar aí um potencial híbrido, tá legal? Nesse tempo aí que eu tô nesse rolê da Urban Jungle, como criador de conteúdo a vocês, eu posso afirmar com alguma certeza que Philodendron a gente tem uma variedade interessante em termos morfológicos, a cara, a estética, a beleza das espécies. Anthurium nativos do Brasil, a gente tem uns carinhas aí bem interessantes, mas a grande maioria das espécies já descritas, elas são meio que parecidas. Parecidas de que forma? Você vai ver muito Anthurium do tipo pecíolos finos, folhas estreitas e alongadas, ou do tipo bird nest, que é o ninho de passarinho. Vou trazer mais em detalhes este assunto. Mas para a entrada do episódio, eu trago esta ideia, que Philodendron a gente tem uma variação morfológica, vamos dizer assim, comercializável ou atraente às vistas do colecionador, e Anthurium nativos brasileiros, embora sim a gente tenha uns carinhas bem interessantes, no geral aí eles são de morfologia parecida. Para quem é colecionador, se você for com microscópio lá na análise da inflorescência, da separação, da diferenciação das espécies, existem diferenças aí muito importantes do ponto de vista do pesquisador. Devido então a esta configuração natural, quando um Anthurium nacional é bastante diferente, obviamente que se destaca, né? Sobressai. Bora então às 13 variedades, são 12 espécies e um potencial híbrido ainda não completamente pesquisado para a gente saber qual é do rapaz. Primeiro carinha, Anthurium pentaphyllum. Ele ocorre no Brasil, na Bolívia, Caribe, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Honduras, México, Panamá, Peru e Suriname. Começamos com Anthurium aí que popula bastante na nossa América Latina aí. Assunto que eu já trouxe com base nos Philodendron nativos do Brasil e que diz respeito a habitat, microclima, temperatura, condição de umidade, influência solar. São semelhantes dessas regiões, certo? O Anthurium pentaphyllum, ele possui algumas variações. O var bombacifolium, var digitatum, var grossum, var ottonianum e var pentaphyllum. O próximo Anthurium nativo do Brasil é o Anthurium clavigerum. Ele ocorre no Brasil, na Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Honduras, Nicarágua, Panamá, Peru, Suriname e Venezuela. Ele possui mais duas variações, o var corazaense e o var subpedatipartitum. Quase enrola a língua. Subpedatipartitum. Esse carinha, ele é bem bonito. Eu tenho um indivíduo juvenil aqui. Eu tive a oportunidade de vê-lo em árvore, certo? Assentado numa árvore alta, o indivíduo adulto, lá próximo do herbário de espécies vivas. Anthurium acutum, acutum, deve ser acutum. Ele é endêmico do Brasil, da região do Rio de Janeiro. Eu tenho um indivíduo juvenil também, ele é bem legal, ele é estreito,
Ele é levemente coriáceo, levemente brilhante, ele tem uma cor, pelo menos o meu indivíduo, tem uma cor que puxa, lembra o Rastatum, ele é de um verde meio acinzentado, bem interessante, tem uns pecíolos bem fininhos, pelo menos esse indivíduo juvenil, compridos e tal, ele é morfologicamente distinto assim. Sei que aí no rolê das trocas, principalmente, rola bastante do acutum, e é um carinha que vale a pena a gente ter uma atenção, um carinho especial aí, também porque ele é um nativo, um Anthurium nativo do Brasil. Anthurium jureianum, endêmico do Brasil, da região da Jureia. Ele é um dos peltados brasileiros, certo? Ele não cresce muito, ele fica pequenininho, ele é um terrestre, tá? A lâmina foliar não é tão espessa, não chega a ficar demasiadamente espessa, e é um cara bastante endêmico. Região da Jureia, Rio de Janeiro. Anthurium muneni. O pesquisador que estiver me assistindo aí e que manja de Arace provavelmente vai falar: não, Fly, esse Anthurium é da Guiana Francesa. Com certeza, oficialmente, até agora, está descrito como uma espécie encontrada na Guiana Francesa, seja a variação trilobada, que é esse carinha aqui, muito interessante. Como eu comentei, é um dos Anthurium cuja morfologia é uma das mais diferentes que eu adquiri em 2021. Ele é bem diferente mesmo, bem interessante. Seja também a variação com apenas uma lâmina foliar. Eu tenho este bebezinho aqui em desenvolvimento, tá lá no Terraria Aquarium. Com certeza ele é um Anthurium muneni com apenas uma lâmina foliar. A procedência é de confiança, certo? Só que é isso, em 2021 notou-se aí, os mais atentos, essas duas variações também ocorrem no Brasil, em regiões específicas do Brasil, tá? Então, embora oficialmente o Anthurium muneni seja uma das duas variações, eles estejam descritos como espécies endêmicas da Guiana Francesa, eles ocorrem também em regiões específicas do Brasil, ainda não oficialmente, mas sim eu sei, tenho acesso à informação que ele ocorre em regiões específicas das terras brasileiras. Vamos falar também do Anthurium SP, que eu chamei aqui de peltado apenas. É o carinha que vira e mexe eu trago lá do sítio E Jardim, esse gigante aqui. Ele é muito parecido com o Jureianum, só que o Jureianum vai ficar eternamente miúdo. Esse cara vira esse monstro. Essa folhagem aqui é basicamente do meu tamanho. Esse Anthurium peltado, ele não está descrito ainda. Alguns colecionadores atentos e preocupados com esta ideia, com este conceito, eles buscam não divulgar demais, não trazer muito as fontes, porque o que acontece? Pode acontecer esse cara ser vendido para fora do Brasil, para alguém que tem acesso a pesquisadores locais, e enfim, assim como o Philodendron Burle-Marx Fantasy, ele ser registrado como um híbrido com nome fantasia aí, e a gente perder dessa autoridade, desse destaque de ser uma espécie descrita no Brasil com nome relativo à nossa realidade aqui. Este tema é sim debatido entre determinadas pessoas aí, e eu estou levando essa reflexão a vocês sem grandes obrigatoriedades, maçantes e tudo mais, mas é bom se atentar que quem tem essa espécie em sua coleção saiba dessa importância, desse valor, para que a gente possa garantir a descrição que já está em processo aqui no Brasil, conclua-se por aqui, e aí a partir daí a gente vai poder esbanjar à vontade esse cara lá fora, certo? Esbanjar em qual sentido? É uma espécie que evidentemente tem um formato atraente, ele alcança tamanhos super interessantes
E é notório que muitos gringos aí estão de olho neste indivíduo, nessa espécie. Então eu arrisco a dizer que o Anthurium sp peltado, que é esse carinha ainda sem descrição oficial, ele tem franco potencial de ser um tipo cagado, só que Anthurium e melhor, já em cultivo. Ele é extremamente endêmico, ele tem uma morfologia que sim, já chama a atenção há bastante tempo e muitos colecionadores bacanas têm se preocupado em não explorar demais a imagem dessa espécie para que não ocorra nenhuma situação desagradável de descrição fora do Brasil. A gente vai perder um pouco dessa autoridade, desse pertencimento de uma espécie totalmente nativa e brasileira. Anthurium macrolobium batman. Eu falei 12 espécies, na verdade são 11 espécies e 2 híbridos. O primeiro é o Batman. Ele é um híbrido natural de origem meio desconhecida aí, não se sabe. Embora tenha espalhado em alguns diversos pontos do Brasil, in situ, ou seja, num habitat aberto, natural, a princípio sem influência humana. Eu trago sempre no Fly Channel o Macrolobium batman como um Anthurium bacana para quem é iniciante, porque ele é robusto, ele tem resistido a sol pleno nos meus testes aqui na área externa, ele se desenvolve com boa velocidade. Antes de eu colocar ele no sol pleno, ele ficava numa área muito escura, quase uma penumbra aqui em casa. Ele não morreu, ele chegou a desenvolver folhas novas, mas não ia para frente, não crescia. Isso provou para mim essa resistência desse cara, algo semelhante ao Anthurium sp Silver Leaves, que eu não trouxe no episódio de hoje, mas que está também no ambiente mais escuro. E já me entregou nesse período do ano, da primavera e verão, uma folha mais nova. Esses caras que conseguem um esforço de desenvolvimento, mesmo numa condição de iluminação precária, mostra a resistência que tem. Tanto é que quando eu levei o Anthurium batman para a área externa, bastante iluminada, ocasionalmente de sol pleno, ele tem entregado em torno de 2 folhas por mês. É rápido, é forte. Então quem é iniciante, vale a pena dar atenção para ele, fora a beleza, fora a morfologia, a parte estética. O Sanguinium, que aí no nosso rolê tem sido colocado como Sanguinium. Muito provavelmente ele seja um híbrido. Aqui no episódio de hoje eu coloquei como Anthurium cf Sanguinium. Ele é bastante encontrado in situ também, em regiões do sul do Brasil principalmente. Alguns plantóides já me trouxeram in situ também em outras regiões do Brasil, tá? É um cara que se acostumou ao clima frio do sul, porque é possível de ver in situ em regiões do sul do Brasil que esfriam bastante, tá? Então vamos dizer que de maneira comercial as pessoas têm tratado como Sanguinium, mas ele possivelmente seja um híbrido, não se sabe bem de quem. Em conversa aí com um produtor bacana, de ótima reputação entre nós, e ele supõe que exista o Papililaminum nessa mistura do tal Sanguinium que a gente conhece aí, tá? Então é bom a gente analisar. Inclusive ele me mandou a foto da inflorescência do Sanguinium espécie. Linda inflorescência e não tem absolutamente nada a ver em cores, principalmente, com a inflorescência do nosso tal Sanguinium vendido aí, distribuído aí comercialmente ou em trocas, como a gente tem visto aí, tá? Então, eu, Fly, estou tratando o Anthurium Sanguinium supostamente como um SP, potencialmente híbrido, ou um Anthurium CF Sanguinium. Quando a gente aplica essa abreviação CF, a gente quer dizer a confirmar. Vamos confirmar a espécie, tá legal?
Anthurium bragae. Bragae. Ele é endêmico do Brasil. Foi publicado no periódico Aroidiana pelo Marcos Nadruz e foi uma homenagem a outro pesquisador do rolê, o João Marcelo Braga, que inclusive gentilmente já participou do Invasão Plantoide. No caso aqui, ele foi mostrar pra gente a coleta de algumas partes estruturais de jabuticaba para ele dar sequência aí no processo de descrição oficial e tudo mais, tá? Então, essa prática de você nomear determinadas espécies em homenagem a amigos, a pessoas que fazem parte do rolê, que tem algum tipo de influência, que realiza algum tipo de contribuição, é uma prática corriqueira comum, como é o caso da Graziela Maciel Barroso, inclusive professora do Marcos Nadruz e do João Marcelo Braga, que foi homenageada aí com um punhado de espécies, inclusive um gênero Graziellodendron. Chique. Anthurium gracile. Esse cara é muito legal. Confesso que eu não sabia que ele era brasileiro. Eu tinha uma ideia que ele fosse latino, Colômbia, Bolívia e tal. Mas também ele ocorre no Brasil, Belize, Bolívia, Caribe, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guiana Francesa, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Peru, Suriname e Venezuela. Tá aí um carinha que tá espalhadão por aí. Ele é um epífito, tá, gente? Você costuma ver em habitat natural naqueles meandros entre os galhos, no tronco, certo? O meu, especificamente, eu deixo no altinho assim, para dar a sensação para ele que ele está no habitat natural e tal. Anthurium gracile é uma espécie relativamente fácil para polinização a partir da nossa intervenção, certo? E dá uma infrutescência realmente chamativa. O próximo Anthurium é um bird nest ou ninho de passarinho. Também essa morfologia do tipo ninho de passarinho é mais comum também entre as espécies nativas do Brasil, tá? No caso aqui eu estou falando do Anthurium affini. Ele vai se formando, fica parecido com uma roseta, é terrestre, certo? E o Anthurium affini é bastante utilizado há alguns anos no paisagismo, em projetos paisagísticos. Bird nest é um formato aí bem específico, exige de certa forma algum espaço porque ele tem um crescimento horizontal. Eu tenho poucos bird nests aqui em casa, na minha floresta. Um deles é o coriáceo, que dá para ver provavelmente uma ponta dele aqui. Tá gigante já, tá ficando grandão, tá quase no formato adulto já, como eu avistei no sítio Roberto Burle Marx. Eu fui capturar uma foto ilustrativa do affini, já que eu não tenho, e muitas das fotos entregam uma realidade de habitat de cerrado, tá? É aberto, é mais seco, então assim como o coriáceo, o affini também se adaptou, curte um clima mais seco, de mais sol pleno aí, ele vai resistir a esse tipo de microclima e não é à toa, inclusive, que é utilizado então para projetos paisagísticos. Ele é um cara bem robusto e vai bem em diversas gradações de microclima. Por fim, e não menos importante, um outro exemplo de bird nest, ou ninho de passarinho, é o Anthurium bonpland. É uma espécie que ocorre no Brasil, na Colômbia, na Guiana Francesa, Suriname e Venezuela. E foi assim, meus queridos plantoides, 13 variedades de Anthurium família Arace da nossa terrinha aqui, Terra Brasilis, tá legal? Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos pro Fly.